Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sobre o Palmeiras, de olho em um volante da seleção brasileira que tem tudo para fazer parte da delegação de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo de 2026. Eu me refiro a Fabinho, ex-jogador do Liverpool e atualmente no Al Ittihad. Atleta de 32 anos de idade, que é titular absoluto e tem salário de 11 milhões de reais por mês na Arábia Saudita. O negócio é dos mais difíceis. Para contratar o Fabinho em janeiro dá para dizer que é praticamente impossível. O Al Ittihad não abriria a mão do atleta na metade da temporada e o Fabinho também não aceitaria reduzir de forma drástica seus salários enquanto ele tem contrato. 11 milhões de reais por mês. Se ele tem mais 6 meses de contrato, a gente está falando de 66 milhões de reais. Mas como o vínculo dele se encerra em junho do ano que vem e o Fabinho já havia cogitado a pessoas próximas a possibilidade de voltar ao Brasil, acho que o Palmeiras, caso leve essa história adiante, pode tentar assinar um pré-contrato com o Fabinho em janeiro, fevereiro ou março, para tê-lo como reforço a partir de julho. A busca do Fabinho indica alguns movimentos importantes do Palmeiras. Já havia contado para vocês que entre os reforços pretendidos pelo Palmeiras para a próxima temporada há uma busca por um primeiro volante. Aníbal Moreno e Emi Martínez inclusive podem sair em caso de ofertas. Segundo ponto importante, o Fabinho tem 32 anos de idade e é um jogador grande. Não é muito habitual no Palmeiras do Abel contratação de jogadores de nome, mas a tendência é que o Palmeiras busque atletas mais gabaritados, até porque houve a percepção em 2025, especialmente nos momentos mais decisivos, que faltou liderança, faltou gente para colocar a bola debaixo do braço e resolver a favor do Verdão. Última, mas não menos importante, na atual temporada, o Fabinho soma 16 jogos, 1 gol e 2 assistências, e o interesse do Palmeiras em Fabinho foi divulgado pelo site Nosso Palestra. Novidade importante sobre Nino, zagueiro que é alvo de Fluminense, Flamengo e Palmeiras. Nino está de férias no Brasil depois do recesso do campeonato russo, que para nessa época do ano por causa do inverno rigoroso. Pois bem, a informação do jornal o Globo dá conta de que o Nino já está apalavrado com o Fluminense, resta que os clubes se acertem, o Zenit e o Fluminense. A ideia do Zenit é vendê-lo por 8 milhões de euros, com a lembrança de que ele havia sido comprado do próprio Fluminense por 5 milhões de euros. O Nino pediu para ser negociado pelo Zenit e alegou que a questão do seu filho, que tem autismo, essa questão é muito complicada em São Petersburgo. A percepção do zagueiro é de que não há escolas que têm a capacidade de assisti-lo como deveria. Diante desse cenário, o Nino pediu para ser negociado. A prioridade seria jogar no futebol europeu, mas diante da falta de propostas para o Nino, ele está avaliando a volta ao Brasil. Tem essa negociação mais avançada com o Fluminense em relação a Flamengo e Palmeiras. Ambos têm como prioridade Vitão, o zagueiro que pertence ao Internacional, mas eu não descartaria que Flamengo e Palmeiras tentassem um chapéu no Fluminense para fechar com o defensor. Já John Arias decidiu se pronunciar em meio a uma série de especulações de que ele pode sair do Wolverhampton na janela de janeiro. O time dele é o lanterna da Premier League. O Arias disse o seguinte, abre aspas, acho que essa especulação é normal. No futebol sempre existem rumores, ainda mais por tudo que conquistei no Brasil. É natural que me vinculem a um ou outro clube, faz parte do processo. Pela situação atual do clube, que não é das melhores, tivemos um início de temporada ruim. E como as temporadas são diferentes, no Brasil já se pensa no próximo ano e esses rumores aparecem. Acredito que, com a janela aberta, a especulação sobre algum clube no Brasil vai aumentar, mas estou tranquilo, consciente do momento que vivemos no Wolverhampton e trabalhando muito para alcançar o objetivo e mudar o que estamos passando. Queria acrescentar outra informação sobre o Arias, mais um jogador que é pretendido por Fluminense, por Palmeiras e Flamengo. O Arias e seu staff praticamente descartam a volta ao Brasil no mês de janeiro. Eles querem, no mínimo, terminar a atual temporada no futebol inglês para depois cogitarem e analisarem os próximos passos. Importante registrar que o Arias foi comprado por 17 milhões de euros e com o provável rebaixamento do seu time na Premier League, aí sim, em julho, ele deve ser colocado à venda. Por causa da temporada sem títulos do Palmeiras, Leila Pereira tem sido muito pressionada por conselheiros próximos a demitir 2 funcionários do departamento de futebol. Anderson Barros, diretor executivo, e Guilherme Dias, chefe de scout. Já dá para cravar que a chance de o Anderson Barros cair é muito pequena, até pela relação que ele tem
com o técnico Abel Ferreira, esse sim, gigante dentro da estrutura do clube e o grande manda-chuva do departamento de futebol. Pode acabar sobrando para o Guilherme Dias, que tem quase 11 anos de Palmeiras, tendo passado por praticamente todas as áreas. Ele começa nas categorias de base, se muda depois para chefe de scout, onde atua primeiro na base e agora no profissional. A alegação desses conselheiros mais próximos da Leila é de que o Palmeiras errou demais na hora de contratar jogadores. E, de fato, alguns números mostram isso. Dos 12 reforços contratados pelo Verdão em 2025, só 4 estiveram entre os titulares na final da Libertadores da América. Um deles, o Carlos Miguel, que só jogou por conta de uma lesão no braço do Everton. Importante registrar que Mikael custou 30 milhões de reais, que o Jefté chegou para custar 38 milhões de reais, M. Martínez comprado por 47 milhões de reais, isso sem falar no Sousa, que custou 90 milhões de reais, e no Facundo Torres, que chegou por 73 milhões de reais. Você soma tudo isso e chega a quase 300 milhões de reais por atletas que não conseguiram vingar. Até por isso, os conselheiros próximos à Leila atribuem a responsabilidade a Anderson Barros e Guilherme Dias. Mas quero destacar que Abel Ferreira teve participação decisiva em praticamente todos esses jogadores. É a estratégia do Abel, preferir apostar em jogadores sem grande nome, sem grande lastro, para que ele seja o grande rei, o grande astro da companhia para a próxima temporada. Há dentro do Palmeiras a intenção de contratar jogadores, ainda que o Abel Ferreira seja contrário. Mas vamos falar um pouquinho, tem uma novidade aí, falar um pouquinho sobre esse mercado que já está começando a se movimentar e a gente precisa falar de um fato novo aí. Que o Gerson, o Palmeiras tem interesse já há algum tempo, todo mundo já sabe, né? Todo mundo sabe que o Palmeiras já esteve lá negociando, o Shakhtar, o Zenit, né? Shakhtar nada. O Zenit tem interesse em alguns jogadores do Palmeiras também, né? Como Riquelme, Belé, então dá para fazer um negócio aí, dá para o Palmeiras envolver alguns atletas nessa negociação, e principalmente o Palmeiras precisa realmente de jogadores experientes, jogadores cascudos, que faltou na Libertadores, que faltou no Brasileiro. O Palmeiras precisa realmente de jogadores experientes. Chega da garotada, hein? Chega de Sousa, chega de Facundo, chega dessa turma que vem para nada. Para nada. É isso, para isso que eles vêm. E gasta uma bala, hein? E gasta uma bala. Então, eu acho que é importante o Palmeiras agora entrar com um elenco forte nessa temporada 2026. E não dá para ficar esperando passar o Campeonato Paulista, não dá para ficar pensando só em Libertadores, não dá para ficar pensando que tem que ser mais para frente, tem que ser agora. Abriu a janela, o Palmeiras já tem que ser mais objetivo, mais rápido, mais agressivo no mercado, trazendo jogadores importantes. E hoje o que eu recebi, colocar aí para vocês, o Lucas vai colocar aí para a gente, olha o Gerson no aeroporto voltando para o Brasil. Não parece, não parece mesmo, que ele está vindo para passar as festas, Natal e Ano Novo, né? Não parece. O cara que vem para o Brasil passar Natal e Ano Novo, as festas, ele vem com uma malinha ou outra, né? Vem. Mas eu contei aí, tem pelo menos 9 malas que o Gerson está vindo para o Brasil, não é para passar o fim de ano. Parece que o Gerson está vindo para ficar pela quantidade de malas que ele está trazendo, e acho que pode sim ser a novidade que a gente está aguardando. Por quê? Se o Gerson vai voltar para o Brasil, para o Flamengo não é. O Flamengo não é. E para quem seria? Para quem seria? Quem é que tem essa capacidade de trazer o Gerson e de bancar o salário do Gerson e dar uma estrutura e dar uma condição para que o Gerson continue brigando por títulos e também, que é muito importante, continue pensando em seleção brasileira em Copa do Mundo? É o Palmeiras. Claro que é o Palmeiras. Então, acho que o Gerson entendeu isso. Lá no Zenit está realmente escondido. Está escondido. O Gerson, no Brasil, no Palmeiras, vai disputar os principais títulos. Ancelotti está de olho. E o Ancelotti, olha só, Ancelotti está convocando jogadores que atuam no Brasil, jogadores que atuam fora do Brasil. Ancelotti está convocando quem está jogando bola, quem está jogando bem, quem pode servir bem a seleção brasileira nesse Mundial, que o Brasil vai ter aí o Ancelotti, o treinador estrangeiro, na Copa do Mundo, e tem tudo para dar certo, hein?
O time do Brasil, mais ou menos. Mas quem sabe, né? Quem sabe com o Gerson, com um time forte, o Brasil possa trazer mais um título que a gente está esperando. Mas o importante é que o Palmeiras entende que precisa se mexer nesse mercado, precisa ser forte, precisa ser agressivo e precisa ter mais acerto nas contratações, né? Ser mais assertivo nos nomes e nas contratações. Esse ano, realmente, 2025, um ano de reformulação que não deu certo. O Abel, a gente viu algumas entrevistas coletivas do Abel, falando quanto tempo demora para uma reformulação dar certo. Já falamos aqui. A do Botafogo, ano passado, um ano só. Né? Botafogo que perdeu o título de 23 para o Palmeiras, inclusive perdeu lá mesmo, né? No Newton Santos, aquela virada de 4-3. Perdeu o título, reformulou o ano passado, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Flamengo, que ficou para trás, reformulou esse ano, trouxe grandes jogadores, né? Jorginho, Lino, Saul, o Danilo, que foi decisivo na Libertadores, Alexandre, enfim. Reformulou o time, reforçou demais o time, e o que aconteceu? Campeão do Brasileiro, campeão da Libertadores, em cima do Palmeiras, né? Palmeiras vice na Libertadores e vice no Brasileiro. Então, eu acho que essa reformulação, se ela for boa, se ela for correta, se ela trouxer os nomes certos, ela pode acontecer em um ano. E eu não tenho dúvida nenhuma que se o Palmeiras fizer boas contratações para a próxima temporada, o Gerson pode ser a primeira delas e ótima contratação, realmente o Palmeiras pode ter um time que, além de ser bom, e ter um investimento alto, que o Palmeiras investiu perto de 700 milhões esse ano. E não funcionou. O Palmeiras trouxeram os nomes certos. E falta o quê? Um volante, Gerson. Por quê? Porque o Andrés precisa jogar mais à frente. Né? A gente não tem esse meia. O Andrés pode e precisa jogar mais à frente. Precisa de um jogador principalmente para o lado esquerdo. Está difícil ali. Sousa e Felipe Anderson não resolveram nada. O Palmeiras precisa trazer um outro jogador para jogar ali nessa função. Precisa de mais um zagueiro, acredito que o Mikael vai embora. E precisa liberar uma turminha aí também, né? Precisa liberar uma turminha aí também. E aí o Palmeiras que vai ter esse caixa para contratar, para ir bem no mercado, fortalecer esse time e ter a volta do que a gente espera, né? A gente espera que outro reforço seja o Paulinho. O Paulinho possa estar recuperado, possa voltar a jogar e possa ajudar o Palmeiras na caminhada em 2026. Eu esperava o Paulinho na final da Libertadores, que realmente o Palmeiras que eu vi da Libertadores não é aquele Palmeiras que a gente está habituado a ver. Não é aquele Palmeiras que a gente gosta. Mas hoje a gente está aqui para falar de Gerson, que ele está embarcando para o Brasil e a gente pode ter novidade nos próximos dias. Olha a quantidade de mala que o cara está vindo para o Brasil. Tá bom? A gente volta sempre para atualizar vocês. Tudo que estiver acontecendo, a gente volta aqui para contar tudo para vocês, tá bom? 2027 é o anúncio que já estava pronto. Vocês falaram ontem, eu assisti o programa, vocês falaram que estava pronto e que poderia acontecer entre ontem e hoje. Já aconteceu. O material estava todo pronto, o Palmeiras só estava esperando a assinatura do Abel, física ou eletrônica, para poder anunciar. Isso já estava pronto. Esse material já estava há dias editado, pronto. Então o departamento de comunicação do Palmeiras já estava só esperando dar o play. Sim. Só o publicar. Só o pessoal do jurídico falar, solta. Solta. O Abel já foi embora para Portugal, tá? O Abel foi ontem para Portugal. Então ele deixou assinado, né, a situação toda, e aí confere de lá, confere de cá, tá tudo certo, pá, publica. Então assim, o Abel já foi para Portugal ontem à noite. Foi embora. O Abel, conversando com algumas pessoas que estiveram com o Abel nos últimos dias, era um Abel que acredita muito nessa renovação, não teve dúvida de, será que eu vou embora? Será que aceito propostas? O Abel recusou algumas ofertas boas de Europa, não é nível AA, de Mas a Tubarões. Mas aqui, você e o Bruno Andrade contaram de clubes da Premier League, teve clube árabe de novo. Então o Abel, nessa renovação, nesse final de ano, nessa janela de renovação de contrato, ele não teve dúvidas. Em outras janelas ele chegou a duvidar. Em outras ele
chegou a titubear. Teve até a história do clube do Catar, Teve a história do Saad e tudo Isso. mais, né? Nessa ele estava muito tranquilo e sereno em relação à decisão dele. O que ele estava querendo ouvir muito era a família. Porque teve um episódio familiar do Abel que gerou muito debate, né? Porque uma das filhas foi morar fora para estudar, fazer um intercâmbio. Cara, e o Abel, quem conhece o Abel no dia a dia, é um cara muito família. Então, assim, cara, aconteceu alguma coisa na família do Abel, assim, para ele é muito importante. Então, assim, aconteceu da filha morar fora, conversou com a Ana, que é a esposa, que participa ativamente das decisões junto com o Abel, de tudo que acontece na vida do Abel, na carreira do Abel. Ela é advogada, inclusive. E assim, nessa renovação não teve muitas dúvidas. E aí ele, beleza, deu sim antes da Libertadores, como a gente falou aqui, que ele ia dar o aceite, deu o aceite, falou publicamente. Só que o final de ano, com as derrotas e o fato dele não ter conseguido fazer com que o time jogasse na hora que precisava jogar mesmo, que é aquela sequência de Mirassol e a final da Libertadores, depois de uma virada épica que foi contra a LDU, o Abel ficou muito esgotado, física e mentalmente. Então, assim, nos últimos dias, na academia de futebol, depois da volta da viagem do Ceará, nesses últimos dias aqui, antes dos ajustes, antes de ir embora para Portugal, como ele foi embora ontem à noite, era um Abel bastante esgotado, era um Abel bastante cansado e que precisa reenergizar, recarregar as baterias, é o que ele vai fazer agora em Portugal, já com a assinatura do contrato. Então, ó, tem mensagem aqui, ó, como é que é o professor Danilo, ó, o torcedor é ingrato e irracional, só porque o Palmeiras foi, como é que é, vice-campeão brasileiro da Libertadores e do Paulista. Acho que falando daquela questão dos xingamentos, né? Uhum. O Abel ganha um caminhão de dinheiro e é merecido também, mandou o Mozart. Vocês trouxeram, né, Bruno Andrade, as propostas que ele teve, mas trouxeram também como ele estava disposto a assinar, como ele já tinha apalavrado, então, a renovação. E ontem vocês falaram que já estava o material pronto e deveria sair entre hoje e amanhã. Então, agora há pouco confirmado, o Palmeiras informou e anunciou a renovação até 2027, Bruno. Ele recebeu muita coisa, vocês bem falaram aí, Premier League, Wolverhampton, Nottingham Forest, propostas de outros centros do futebol europeu. Como bem disse o Hernan, nenhuma AA, nada que fizesse com que o Abel tremesse e repensasse essa permanência no Palmeiras, que não custa lembrar o mesmo salário anterior, ou seja, não há um acréscimo financeiro nesse contrato válido até dezembro de 2027. Não é novidade também, mas não custa reforçar, é um contrato sem multa rescisória para os dois lados. Se o Abel quiser sair, sai sem pagar nada. Se a Leila Pereira quiser demitir o Abel, demite sem pagar nada. Teremos então aí mais 2 anos de Abel Ferreira no Palmeiras. Aí tem uma mensagem aqui do torcedor do Cruzeiro que tá bravo, o Manuel Ferreira. Essa mídia, toda vez que o Cruzeiro está em uma semana de jogo importante, tem essas notícias. Mas aí... Do Gabigol. Mas aí a gente tá falando ao contrário. Mas, gente, como é que é o nome dele? Messias? Manuel Ferreira. Manuel, cara, é o contrário. A gente tá trazendo exatamente esse bastidor de que, tipo assim, cara, não tem nenhuma conversa de Gabigol indo embora do Cruzeiro, não tem nenhum desejo do Gabigol de sair do Cruzeiro, foco total na Copa do Brasil. Irmão, interpreta o que a gente fala, velho. Não, é isso, ele ficou... Porra. Não, mas é isso, aqui, bom... Aí do Abel é o seguinte, então, fortalece a relação dele com a Leila e com o próprio Anderson Barros também. E essa questão que eles falaram e apalavraram que é o trabalho seguir, né? Mas eu vou te falar que o par da Abel, o português, Mala, o não sei o quê, tudo que a gente vê no Twitter... Falaram do Pero Vaz de Carminha. Pero Vaz de Carminha. Era a Leila? Tudo isso que tem no Twitter, todo esse clube, esse hate, esse clube do ódio que tem no Twitter, o próprio Abel tem uma ideia, tipo assim, que o mundo virtual ele é um e o mundo real ele é outro completamente diferente. É diferente. Por exemplo, pega o Abel, é que o Abel está em Portugal, mas vamos fazer um exemplo. Pega o Abel, como outro dia ele foi num restaurante, num shopping aqui em São Paulo. Aí, e para chegar nesse restaurante, ele tem que passar por dentro do shopping. Tá. E o trajeto do estacionamento até o shopping, o Abel foi parado por
palmeirense, óbvio, por corintiano, por São Paulino. E assim, eu tô falando isso porque, tipo assim, quem me contou foi uma pessoa que estava com ele e foi jantar com ele no dia. Entendi. E tipo assim, o carinho que tem pelo Abel, a admiração que tem pelo Abel do torcedor é diferente. O que magoou o Abel nessa questão do xingamento, ele é direcionado e ele é um recorte da organizada. Sim. Ele é um recorte de uma torcida organizada. Não, e era também aquele calor daquele momento de uma eliminação pro Corinthians. Mas Bruno, também, mesmo né? com o calor, Sim. o Abel, aquele dia que ele aplaude de volta o xingamento, ele ouve também atrás dele as pessoas repreendendo a organizada. Teve isso também. Então ele tem essa noção. Sabe... Valeu por acompanhar mais um Giro de Notícias do Palmeiras. Aqui você fica sempre bem informado sobre tudo o que acontece no Verdão. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas atualizações. Até o próximo vídeo. Forte abraço!